Voltamos, pessoal, para estudar agora a última modalidade de créditos adicionais. Nós vamos estudar os créditos extraordinários. Os créditos extraordinários, eles são abertos para custear despesas imprevisíveis, a exemplo dos créditos especiais. Porém, além de imprevisíveis, elas precisam ser urgentes. E o que eu devo entender como despesas urgentes, Rosalia? Aquela que o presidente da República diz que é urgente, que ele quer passar na frente de todas? Não, pessoal. A urgência aqui, ela será definida pela decretação do estado de calamidade pública ou de uma situação equivalente. E quando é que o poder executivo decreta estado de calamidade pública? Vocês sabem que está em vigência nesse momento no Brasil o estado de calamidade pública decretado pelo presidente e aprovado pelo Congresso. Por quê? Por conta da pandemia. Então, o estado de urgência, a urgência que faz menção, ela será analisada sob a ótica de uma situação grave, como calamidade pública, como comoção interna, como estado de guerra. Então, são situações extremamente importantes que autorizam a decretação do estado de calamidade pública ou de uma situação equivalente. Então, essa urgência, ela não é uma urgência volitiva que depende da vontade do chefe do executivo, não. Essa urgência ela é caracterizada por uma situação importante, por uma situação grave que compromete ou que coloca em risco a população, que coloca em risco toda a sociedade. Tomem como exemplo a pandemia pela qual estamos passando. Então, os créditos extraordinários, eles serão utilizados para custear despesas extraordinárias, ou seja, não previstas no orçamento, mas despesas que são imprevisíveis e urgentes, tá? E vocês vão associar essa urgência, uma dica que eu dou, uma palavra ruim, mas que talvez ajude vocês na memorização e, sobretudo, na diferenciação dos créditos extraordinários para os créditos especiais, que é a palavra desgraça. Então, se o governo federal, nesse momento, não adotasse nenhuma medida extraordinária de auxílio à população no combate ao Covid-19, se ele também não fizesse nenhuma ação, não aparelhasse o SUS, não comprasse respiradores, não tivesse decretado o afastamento social, não tivesse providenciado ajuda aos profissionais liberais, a possibilidade de complemento de salário das pessoas que terão seus salários reduzidos, nós teríamos uma desgraça que pode ser representada, dentre outras coisas, pela morte muito maior, pelo número muito maior de mortes, pela falência de muitas empresas, pela quantidade bastante expressiva de pessoas que passariam fome, se não tivesse nenhum recurso. Então vejam que a gente teria, aspas, a desgraça sobre vários aspectos. Então a urgência, ela que autoriza a abertura dos créditos extraordinários, ela está diretamente ligada, associada a uma desgraça, a possibilidade de acontecer uma coisa muito ruim. E dada a urgência de realização dessas despesas, o Poder Executivo ele está dispensado de pedir previamente autorização do Congresso Nacional para abertura de crédito extraordinário. Entretanto, contudo, todavia, é preciso que o estado de calamidade pública ou situação equivalente tenha sido decretada previamente. E no momento em que ele vai abrir um crédito extraordinário, tão logo ele tenha aberto o crédito extraordinário, ele tem que comunicar ao Congresso Nacional, porque ele terá que prestar contas desse dinheiro. Então, enquanto nas outras duas modalidades, nos outros dois tipos de crédito extraordinário, o chefe do executivo precisava da prévia autorização
e aí a gente disse que no suplementar essa autorização representando uma exceção ao princípio da exclusividade, ela pode estar na própria LOA, no texto da LOA, e os créditos ou, se não tiver na LOA, vai exigir uma lei especial, uma lei específica para esse fim. E os créditos especiais, para serem autorizados, dependem de uma lei específica, de uma lei especial para esse fim. Os créditos extraordinários dispensam essa prévia autorização. E por que, Rosali, dispensam essa prévia autorização? Porque eles são destinados a cobrir despesas urgentes. Imagina esperar o trâmite pelo Congresso Nacional para aprovar uma lei. A desgraça já teria acontecido, o governo estaria impedido de abrir o crédito, não poderia agir em socorro, né? Agir para conter aquela situação, para minimizar os seus efeitos, e aí de nada adiantaria abrir um crédito extraordinário após os efeitos danosos terem se concretizado naquela situação específica. Então, eles dispensam a prévia autorização. Entretanto, lembrem-se, é preciso que tenha havido a decretação do estado de calamidade pública ou situação similar, e, além disso, que o chefe do executivo, ao abrir o crédito extraordinário, comunique imediatamente ao Congresso Nacional sobre a abertura, porque ele terá que prestar contas. Além disso, pessoal, na seara federal, né, o objeto do estudo da nossa matéria é justamente o orçamento federal, o orçamento da União. Na seara federal, os créditos extraordinários serão abertos por medida provisória. Nos estados, poderá ser aberto também por medida provisória, desde que haja previsão na Constituição Estadual para tanto, na forma do artigo 62 da Constituição. Tá ok? Então, esses créditos extraordinários, eles também são vinculativos, ou seja, aquele dinheiro tomado emprestado, aquele crédito aberto, né, ele deverá ser gasto integralmente com a situação emergencial. Não pode haver desvio de dinheiro. Eu não posso abrir um crédito extraordinário para combate ao Covid-19 e gastá-lo, por exemplo, com o fundo partidário. O governo tem que gastar aquele dinheiro integralmente com a situação que ensejou a abertura do crédito extraordinário. É importante que a gente faça aqui, pessoal, uma explicação a respeito dos créditos extraordinários, de uma característica dos créditos extraordinários e os créditos especiais. Imagine que o governo tenha gasto 5 milhões, tenha aberto um crédito extraordinário de 5 milhões de reais no ano de 2020. Ele precisa gastar esses 5 milhões de reais no ano de 2020, a exemplo do que acontece com os créditos suplementares, como eu disse para vocês. Eu disse para vocês que os créditos suplementares abertos no ano, eles precisam ser gastos naquele mesmo ano. Não pode levar o dinheiro para o ano que vem, porque eles servem para custear despesas orçamentárias, e o orçamento é anual, então aquela despesa está prevista na LOA de 2020. Mas fatalmente não estará em 2021, então não pode levar o dinheiro. E o extraordinário? Imagina que o governo abriu um crédito de 2 bilhões de reais para o combate à Covid-19. Só que ele não consegue gastar esses 2 bilhões de reais com a Covid em 2020 porque a ação que vai ser custeada com aquele dinheiro é uma ação de trato sucessivo, é contínuo, é mês a mês, e vai ultrapassar o mês de dezembro. Ele poderá levar o saldo, ele não gastou ainda o dinheiro, ele poderá levar esse saldo para o ano que vem? Sim, pode. Tanto para os extraordinários quanto para os especiais, existe essa possibilidade. Simples? Não gastou tudo, leva? Não, pessoal, não é tão simples assim. São necessários o atendimento, né? É necessário, melhor dizendo, o atendimento a 2 requisitos. Para que ele possa prorrogar o crédito extraordinário ou especial para o exercício seguinte, é preciso que esses créditos tenham sido abertos nos 4 últimos meses do governo, do ano fiscal, melhor dizendo, do ano. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Então, eles precisam ter sido abertos a partir de 1º de setembro até 31 de dezembro. Esse é o primeiro requisito. Então, se o crédito foi aberto antes de setembro, esquece, ele terá que ser todo consumido naquele ano em que ele foi aberto. A possibilidade de levar o crédito, o dinheiro do crédito, para ser gasto no ano seguinte, exige, como primeiro requisito, que ele tenha sido aberto nos últimos 4 meses do ano fiscal, então a partir de 1º de setembro, né? 31 de agosto, aí os 1º de setembro. Segundo requisito, que no dia 31 de dezembro tenha saldo. Esse é muito lógico, né, pessoal? O governo abriu um crédito extraordinário no dia 10 de setembro. Atendido o primeiro requisito, o crédito foi aberto nos 4 últimos meses do governo, do ano fiscal, melhor dizendo. Perfeito. Chega em 31 de dezembro, dos 2 bilhões que ele abriu, ele não tem mais nada, ele já gastou tudo. Ele vai levar o quê para o ano seguinte? Não tem saldo. Então, a existência de saldo em 31 de dezembro é uma coisa muito lógica, porque você só vai levar o dinheiro para o ano que vem se você tem alguma coisa para levar. Se você não tem nada para levar, você vai levar o quê? Então, quase que nem precisaria ser dito isso, que em 31 de dezembro tem que ter saldo, porque se ele gastou tudo, ele não tem nada para levar. Mas o fato é que está dito na legislação que para haver a prorrogação do crédito, ou seja, para que o governo possa levar aquele dinheiro para o ano seguinte, para continuar gastando com aquela situação, é preciso que ele tenha sido aberto nos 4 últimos meses do ano fiscal e que em 31 de dezembro tenha saldo. Então, essa possibilidade de levar o crédito para o ano seguinte, ou seja, de continuar gastando aquele dinheiro com aquela ação, ela existe para os créditos especiais e os extraordinários. E precisa atender esses 2 requisitos que eu disse para vocês, terem sido abertos nos 4 últimos meses do governo, do ano fiscal, e ter saldo. Ok? Em 31 de dezembro. Só é possível para essas 2 modalidades de crédito. Então, os créditos extraordinários são aqueles que vão custear despesas imprevisíveis e urgentes. Vocês vão associar urgência com calamidade, com desgraça. Tá certo, pessoal? Eles, por essa característica de urgência, dispensam a prévia autorização legislativa, assim como dispensam a indicação da fonte de custeio. Eles não precisam, é facultativo. Se o governo quiser dizer, vou gastar 2 bilhões e estou tirando esses 2 bilhões de uma daquelas fontes que a gente falou, ou de operação de crédito, ele vai tomar esse dinheiro emprestado com alguém, ele pode indicar. Mas não é obrigado a indicar, como é obrigado a indicar as fontes de custeio para os créditos especiais e para os créditos suplementares. Aqui, no caso dos créditos extraordinários, é uma situação facultativa, ele indica se quiser. Não é a falta de indicação da fonte de recurso que vai tornar a abertura do crédito ilegal. Ok? Sobre o crédito extraordinário é isso. Eu gravo o próximo vídeo só fazendo o fechamento dessa matéria para que vocês fiquem aí com todo o assunto bem detalhadinho. Tá certo, pessoal? Sai daí não que eu já volto. Só um minuto.